Na nossa aula de hoje, algo que é muito importante, algo que eu errei muito em relação à prédica, nos meus sermões, foi, primeira coisa que a grande maioria das pessoas que estão começando, foi um erro mortal que eu cometi, foi não respeitar o tempo que era me dado para pregar. Ou seja, para mim era um erro mortal, é um erro mortal. Quando lhe dão um tempo para falar, quando o pastor lhe dá um tempo para falar e você não respeita o tempo para pregar, tá? Eu tenho exemplos particulares, pregando em congresso, tenho exemplos particulares pregando na minha própria igreja, tenho um exemplo particular pregando na igreja de amigos, que a questão de não respeitar o tempo que é dado para pregar, isso se torna um hábito. Você nunca conclui a sua mensagem você explana a sua mensagem e não chega a uma conclusão, porque você tinha 5 minutos para falar, falou 10 minutos e nos 10 minutos você ainda não conseguiu concluir a sua mensagem. Já tive desprazer de não respeitar o tempo e ser puxado paletó. Já tive desprazer quando novo convertido, até não novo convertido, mas já estava pregando o evangelho, estava pregando numa igreja, num congresso. E quando o bilhetinho chegou assim e disse assim, olha, seu tempo acabou, finalize em 5 minutos. Imagina só, você ter mais aí uns 30 minutos de assunto para falar e automaticamente você tendo que parar rápido ou o seu raciocínio tendo que mudar 20 ou 30 minutos que faltava para falar, para você estar falando isso apenas em 5 minutos. Então, respeitar o tempo que é dado foi um dos erros mortais que eu cometi como iniciante. Hoje eu evito o máximo. Então, qual é o conselho que eu lhe dou? Eu lhe dou um conselho para você. Olhe o relógio, olhe o tempo, pergunte quanto tempo, se realmente é 5 minutos que você vai falar. Algo ético e bonito que eu ensino nas minhas aulas e quero ensinar aqui para você pergunte ao pastor quanto tempo eu tenho, até que hora eu posso terminar. E, se possível, dependendo, se ele te pediu para entregar 9 horas, entregue faltando 5 minutos, tá? Porque eu já tive uma oportunidade uma vez que quando deu o horário, eu errei, eu falhei, eu errei, eu passei do horário. Só que quando eu olhei, eu vi que eu passei do horário e na hora eu parei e disse, irmão, desculpe, o horário passou, o horário terminou e eu vou estar encerrando a mensagem. Quando eu encerrei a mensagem, entreguei o microfone para o pastor e o pastor simplesmente falou para mim, não, irmão, eu vou fazer o seguinte, pediu para a igreja, conversou com a igreja e falou, irmãos, vocês têm paciência aí mais uns 10 minutinhos para o pastor Lenilberto concluir essa mensagem? Eu sei que o tempo já está ultrapassado, realmente nós que somos pentecostais, somos traídos muitas vezes por não administrar esse tempo, etc. Acontece com todos. Tem como a gente ouvir? A igreja, junto com o pastor, decidiram junto. Foi bonito. Eu peguei e voltei a pregar. Só que não é todas as vezes que você vai encontrar um pastor que tem esse perfil, tá? E também eu, quando vi o tempo, parei. E a mensagem estava uma mensagem bem explanada, poderia voltar um outro dia, mas eles preferiram que eu concluísse aquela mensagem. Mesmo que o erro foi meu, tá? Eu não administrei o tempo que eu tinha para falar, eu tinha muito assunto, mas eu tive 40 minutos para falar e eu tive que administrar isso nos 40 minutos e não consegui administrar isso. Então, por isso que você tem que respeitar o tempo que é lhe dado. Às vezes você estuda uma semana, 2, 3, 4, um mês para falar 20 minutos e não adianta você querer falar 1 hora. Você tem que falar o tempo que lhe é lhe dado. Respeite, porque esse foi um dos pecados, foi um pecado, um erro mortal que eu cometi quando novo pregador, quando novo. E ainda hoje, quando eu percebo que eu estou errando, eu olho para o pastor todas as vezes.
Meu presidente, quando me dá a oportunidade para falar, o que é que eu faço? Eu olho para o tempo, ele olha o relógio e eu pergunto para ele, dependendo do horário, até que hora eu posso ir? Até que hora eu posso ir? Ele falou, vai até o horário tal. Vai até o horário tal. Que uma coisa também importante, quando as pessoas te conhecem, as pessoas sabem quem você é, as pessoas sabem quem tem palavra e quem enrola para pregar, quem tem mensagem bíblica e diz assim, olha, vamos ouvir a poderosa palavra de Deus, e quem não tem. Então isso é muito importante. Então o primeiro erro capital é não respeitar o tempo. Deus abençoe, vamos para o segundo. Eu quero abençoar aqui, irmão Danilo, fui pregar em uma congregação certa vez e só me deram 5 minutos. Mesmo assim, eu preguei. Muito bem. Aqui o irmão Danilo comentando no Instagram. O segundo erro que eu quero comentar com vocês aqui erro mortal que eu cometi ter a oportunidade, né, e não ler a Bíblia. Imagina só, você tem uma oportunidade para falar, tem uma oportunidade para ministrar, ou tem a oportunidade de 5 minutos, e quando o novo pregador, nesses 5 minutos eu simplesmente simplesmente não abri a Bíblia para ler nem um versículo. Isso para mim é um erro mortal. Isso para mim é um erro capital, tá? Ou seja, você ter a oportunidade, aí você fala a história do passado, fala do presente, fala do futuro, conta um testemunho, conta a história, inventa um monte de assuntos e o que é primordial, a Bíblia tem que ser e deve ser o centro do pregador. O centro. Ler o texto, explicar o texto. Não é ler um texto e falar outra coisa. Não é ler o texto e explicar outras coisas. Não é ler o texto e ir para outros assuntos. É ler o texto e explicar o texto, permanecer no texto. Jesus leu quando teve a sua primeira oportunidade, onde? Na sinagoga. Aonde? Em uma sinagoga. Ele teve a oportunidade dele falar em uma sinagoga. E o centro o centro da mensagem foi a palavra. O centro foi a palavra. O que eu não consigo entender hoje, Mateus Silva, pastor Henrique de Mello e pastor Fagner, é que eu não consigo entender esse nível de pregadores e de ensinadores e de pastores hoje que assumem um púlpito de uma igreja e não pregam a palavra. E às vezes não leem o texto e quando leem não conseguem explicar o texto. Então, o segundo erro que eu cometi foi não ler, tá? Não ler a Bíblia. Isso foi simplesmente muito mal quando o novo convertido, quando o novo pregador não tinha tanta experiência. Quando fui ver, eu desci da tribuna e eu não tinha lido a Bíblia. Aquilo me consumiu por dentro, tá? Elcimar da Costa me consumiu. Sabe o que é ele consumir? Me consumiu porque eu tive a oportunidade para falar. Eu falei, mas não abri a Bíblia e não explanei. Tá? Então, erro mortal é às vezes você dá a oportunidade para alguém, aí a pessoa, depois de tanta coisa, vai embora e não lê a Bíblia. Sendo que nós vamos para a casa do Senhor para ler a palavra. Tá? Então, isso é muito sério. Quando eu comento isso com alguns amigos, isso é inaceitável, você não ler a palavra de Deus. Tá bom, Vinícius? Obrigado. O problema, Vinícius, de que tem que respeitar, porque às vezes, você está dizendo assim, no meu início eu não respeitava muito. Hoje você respeita porque aprendeu, né? Isso é muito importante, Vinícius, porque existe compromissos, responsabilidade, tempo. Trabalhar o tempo é muito importante. E eu recebo muitas reclamações de festas, né? Porque as festas as pessoas cantam muito, mas e deixam para se pregar 10 minutos, 5 minutos. Olha, que eu já tive em festa quando novo e quando me deram cantaram mais de 2 horas, me deram 5 minutos para pregar. Eu preguei 5 minutos
e entreguei 5 minutos, Bispo Ubirajara. É mais ou menos assim, tá bom? Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos e visitantes. Quem está visitando, clique lá que você tenha lá acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito para você começar e já sentir um gosto de entender mais a palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinárias. Espero você.